É isso aí, gente. Mais uma polêmica envolvendo aí o mundo gospel, esse mundo que tá cada vez mais maluco, mais doido, envolvendo agora a Lagoinha Alphaville, que já tinha dado aquele falatório lá atrás, referente à área VIP. Agora o pessoal parece que tá cobrando uma taxinha aí pra batizar os novos convertidos. Que coisa legal, né? Vazou uma informação, uma notícia, uns prints aí, de que estava sendo cobrado uma taxa de R$ 80 para as pessoas que fossem lá se batizar. E o pastor André Fernandes veio explicar o porquê que a igreja estava cobrando R$ 80. Assim, já é um absurdo, né? Meio que não tem muito desculpa, muita justificação para uma coisa dessa. Mas ele veio a público e falou que esse valor simbólico, segundo ele, né, que R$ 80 não é um valor simbólico, estava sendo um valor que estava sendo cobrado por causa da estrutura que estava sendo montada. Então, parece que tinha lá 2.000 ou 4.000 pessoas que queriam se batizar, então eles parece que alugaram uma estrutura, um espaço, aí teve toda a infraestrutura que foi montada, parece que tinha enfermagem, um monte de coisa, porque como é muita gente, né? E também envolvia lá a camiseta que os batizando estavam utilizando, uma camiseta preta, e todos tinham que se batizar com essa roupa. Isso é absurdo num nível, porque assim, tudo bem a gente ter que ter uma cobrança, um custo, para cobrar custos quando você tem comida, estadia, coisas do tipo, mas para cobrar algum custo, né, de uma operação, de algo do tipo, um valor simbólico, algo assim. Agora, existem muitos problemas nessa questão que aconteceu aí na Lagoinha. Por quê? Primeiro de tudo, para começar, cadê o dinheiro que é arrecadado dos próprios membros da Lagoinha Alphaville? Porque o dinheiro que é arrecadado das ofertas voluntárias ali das pessoas, dos membros, tem que ser utilizado para esse tipo de coisa. É para isso que o dinheiro da igreja funciona, entendeu? Para financiar esse tipo de coisa. Porque não é pouco, entendeu? A Lagoinha tem muitos membros. Eu vou até pesquisar aqui. Deixa eu pesquisar aqui, ver quantos membros tem a Lagoinha Alphaville. Quantos membros tem na Lagoinha Alphaville? O número exato de membros não tem a internet aqui, mas o auditório deles tem capacidade para 20.000 pessoas. E com certeza sempre é cheio. Então assim, gente, uma igreja que recebe muitas milhares de pessoas, arrecada com certeza milhões, tá cobrando para as pessoas que vão se batizar. Porque as pessoas que iam descer as águas do batismo eram as pessoas que estavam pagando a inscrição para aquele evento, para aquilo. Isso é absurdo, gente. Isso é absurdo. Primeiro porque a igreja tem dinheiro, precisa usar o dinheiro dos dízimos para isso. Entendeu? E não para outras coisas, é para isso. E segundo, porque o que acontece com as pessoas que não têm condição? Eu até entendo que a Lagoinha Alphaville está numa zona onde a população é uma população que tem um poder aquisitivo mais alto, tudo bem. Talvez não tenha uma pessoa muito pobre, extremamente pobre lá no meio, eu não sei, estou julgando, talvez tenha. Se você é da Lagoinha Alphaville, me fala aqui nos comentários. Mas assim, e se a pessoa não pode, como é que faz? Quando a gente olha para a escritura, para o livro de Atos, a gente vai ver que Filipe foi levado pelo Espírito Santo para encontrar um eunuco etíope, um homem que era gentil, que estava na sua carruagem voltando para sua terra. Ele estava vindo de Jerusalém, ele foi oferecer sacrifícios para Deus lá em Jerusalém, estava descendo para a terra dele, e ele estava lendo o livro de Isaías 53, na carruagem, ele não conseguia entender o que estava lendo. Então o Espírito Santo colocou ele lá, colocou Filipe junto com ele. Filipe explicou para ele, mostrou que o que estava acontecendo, explicou o texto e pregou pro eunuco. E o eunuco perguntou para Filipe: tá, mas o que me impede de ser batizado? Filipe falou: nada impede. Então Filipe batizou o eunuco ali mesmo, numa poça d'água que tinha. Pararam a carruagem e batizou. Não teve liturgia nenhuma. Por quê? Porque ele ouviu o evangelho, o coração se aqueceu, os olhos se abriram e ele simplesmente batizou aquele homem, entende? Tudo bem a gente ter uma estrutura, a gente fazer uma organização, uma coisa desse tipo mais estruturada, né? É até interessante que a gente ensine bem as pessoas para que elas entendam o que elas estão fazendo, mas o processo natural de evangelismo, de pregação do evangelho, leva para o batismo. E se as estruturas, e se os eventos, os valores, o dinheiro, se essas coisas forem um empecilho para as pessoas se batizarem, o que a gente está fazendo, gente? Entende? Então é uma loucura. Primeiro porque não é um valor simbólico. Segundo porque a igreja tem sim, é uma igreja milionária. Tinha dinheiro para cobrir com essas despesas. Entendeu? Ah, mas não tinha, você não sabe. Tá, tudo bem. Então diminui um pouco a riqueza que há, porque com certeza milhões de reais são investidos na estrutura.
e comece a investir nessas coisas. Porque daí, em vez de você ter estruturas de milhões de reais, você usa esses milhões de reais para que a pregação do evangelho aconteça e para que as pessoas possam ser batizadas sem precisar pagar. Realmente, Jesus estava certo quando ele entrou no templo e virou a mesa dos cambistas e pegou o chicote e disse que aqueles homens estavam transformando a casa do Pai num covil de ladrões. Não é diferente hoje, gente. Não é diferente hoje. Acho que Jesus viraria as nossas mesas hoje, da mesma forma que ele virou no templo. Não era errado aqueles cambistas estarem lá vendendo os animais, porque a lei de Moisés determinava que as pessoas poderiam comprar os animais para poder oferecer a Deus, principalmente peregrinos que vinham de muito longe, não tinham como trazer os animais, eles compravam lá. O problema é que eles estavam superfaturando o templo. Eles estavam superfaturando o evangelho. E isso não é semelhante com o que a gente vê hoje? As pessoas superfaturando o reino de Deus, a palavra de Deus, pessoas cobrando milhares de reais para pregar, para cantar, entendeu? Pessoas cobrando para que pessoas que querem se batizar nas águas, que querem confessar Jesus publicamente, precisam tirar dinheiro do bolso e pagar para fazer isso. Isso é absurdo, gente. Isso é um absurdo. Se tu não acha isso um absurdo, eu não sei onde é que tu tá. Entendeu? Eu não sei em que mundo tu vive. Isso é um absurdo. A minha oração é para que Jesus nos ajude, para que ele dê misericórdia para nós, para que ele purifique a igreja dele, entende? Porque a gente está sendo engolido pelo consumismo, está sendo engolido por mamon e Jesus tenha misericórdia de nós. Eu nem fiz introdução nesse vídeo aqui, já cheguei falando, mas esse aqui é meu canal. E se você gosta de conteúdos desse tipo, resenhas bíblicas, resenhas de livros, indicações e livros e vídeos aleatórios assim também, é só se inscrever aqui para receber os próximos, beleza? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.